Há quanto tempo você não encontra tempo para respirar? A sua agenda e as suas finanças não estão equilibradas e os seus relacionamentos não estão fluindo com tranquilidade? Há quanto tempo você não se sente verdadeiramente em paz, pleno e conectado com Deus? Será que você não está sendo escravo da sua agenda? Precisamos fazer uma pausa, realinhar as prioridades e fazer mudanças. Talvez seja a hora de simplificar a vida. Esse é o tema da nova série de palestras da Comunidade Luterana Apóstolo Pedro. No dia 26, de inquieto a satisfeito, refinando o seu mundo profissional. Convido você para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, 18 e 19. Eclesiastes capítulo 5, 18 e 19. Quem tem a Bíblia, ou quem nos visita, ou quem não trouxe a Bíblia, pode acompanhar o texto também pela tela, vai ser projetado aí. O texto da mensagem dessa noite é um texto de Eclesiastes, escrito por Salomão, um homem que pediu sabedoria para Deus e que recebeu sabedoria de Deus. Esse é um dos textos, um dos livros que ele escreve em Eclesiastes. Ele olha de uma maneira bem especial para aquilo que acontece debaixo do sol, como ele costuma dizer. E ao falar de Eclesiastes, então, uma das coisas que ele descobre na sua sabedoria, olhar para o homem, é o texto que nós vemos agora, Eclesiastes, obrigado. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz assim: Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Eu gosto muito dessa palavra de Salomão, quando ele olha para o homem e, em resumo, ele diz o que é ser feliz na vida. O que nós encontramos de alegria? Alguns gostaram da notícia que comer e beber é o que faz bem na vida e nós sabemos o quanto isso faz bem. E as outras coisas que ele vai dizendo sobre poder experimentar isso como recompensa nesses poucos dias que nós temos, são questões vitais para uma vida feliz. Nós queremos dar destaque nessa noite para aquela partezinha final, aonde Salomão diz a felicidade. Um grande privilégio na vida é ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Você é feliz com o que você vai acordar para fazer amanhã e o fará a semana inteira? Essa é uma pergunta essencial para a vida de todos nós. Para nos ajudar a pensar um pouco sobre o tema, a partir de um outro aspecto, eu queria falar um pouco sobre um personagem muito conhecido de todos nós, chamado Seu Madruga. O Seu Madruga, ele não tinha uma relação muito boa com o trabalho. Mas eu fui lembrado aqui por um jovem de um episódio do Seu Madruga, onde o Seu Barriga, que sempre vinha cobrar o aluguel, que estava atrasado, chega até o lugar onde o Seu Madruga morava, encontra a Chiquinha, o Chaves, e pergunta para a Chiquinha: onde está seu pai? Ela diz: meu pai está procurando emprego. E faz tempo que ele saiu de manhã cedo, já está anoitecendo, não sei notícias do meu pai, ele está procurando emprego. Daqui a pouco chega o Seu Madruga cabisbaixo, triste, desolado. E a Chiquinha diz: que bom que você voltou, papai. Ele: pois é. Você estava procurando emprego? Estava. Seu Barriga olha para ele e diz: mas para você chegar assim significa o quê? Eu encontrei emprego. Eu encontrei emprego. Por isso, ele tem uma frase que diz assim: não existe trabalho ruim. O ruim é ter de trabalhar. Aqui, se você olhar para o termo original, de onde vem a origem da palavra trabalho, a gente tem que dar um pouco de razão para o Seu Madruga. Que a palavra trabalho vem do original do latim, que significa tripalium. Tripalium era um instrumento usado para cortar trigo,
por agricultores para destruir o trigo e se tornou um instrumento de tortura. Ou seja, quando eu falo eu estou no trabalho, a palavra original significa eu estou na tortura. A origem da palavra nos provoca para pensar se o trabalho é uma alegria na nossa vida, como Deus propõe, ou se ele é uma tortura, como o seu Madruga e muitos de nós encaramos a realidade do trabalho. E por que é tão essencial nós pensarmos nesse tema trabalho? Bill Hybels, no livro Simplifique, vai dizer o seguinte: você passará em geral 1/3 da sua vida trabalhando. E uma vez que o trabalho consumirá de 8 a 10 horas de todos os dias úteis da sua vida, a sua experiência no trabalho ou acrescentará níveis significativos de prazer e realização, ou produzirá tamanha infelicidade que será difícil superar isso nas horas restantes do dia. Essa é a provocação para todos nós, de entendermos que o trabalho é um verdadeiro presente que Deus nos dá e que ali nós devemos ser felizes. Por quê? Porque grande parte da nossa vida vai ser consumida ali, e como Eclesiastes diz, dos poucos dias de vida que nós temos. Quem sabe as nossas melhores horas de um dia se consomem no trabalho. O nosso maior tempo, com maior vigor, mais alegres ou quem sabe com mais vigor para fazer alguma coisa, é o tempo que nós consumimos no trabalho. As nossas semanas são consumidas no trabalho. E quando você olhar para trás, quando você se aposentar, você vai perceber que o trabalho foi um ingrediente, uma parte muito grande e essencial da sua vida. É por isso que essa provocação para todos nós é de entender que um trabalho ele tem esse poder. E na verdade ele faz parte da nossa vida dessa maneira, que quando Salomão olha para os homens ele diz: eu descobri, ser feliz no seu trabalho é um presente de Deus. Porque o trabalho vai consumir bastante tempo da nossa vida. Nós vamos ficar muito tempo envolvidos no trabalho. Você é feliz com o que você faz? Você é feliz em saber que amanhã vai acordar e está indo para mais uma semana onde o maior tempo você vai estar no trabalho? Se não é, preste bem atenção nessa mensagem. E se é, preste também. Para aprender como encarar, viver e experimentar do trabalho como um presente de Deus para mim e para a tua vida. Sim, outra coisa que o texto nos diz aqui é que se nós estamos ruins nessa parte, que gasta tanto do nosso dia, é muito improvável. O texto diz ali que é muito difícil, mas eu digo é muito improvável que você consiga, fora do trabalho, ficar bem. Se você não está bem ali, o restante fica difícil também. Por isso o tema de hoje do Simplifique é de inquieto a satisfeito, refinando o seu mundo profissional. Essa é a proposta para hoje, de dizer: simplifique a sua vida, aprendendo a ser satisfeito no seu mundo profissional. Simplifique a sua vida, não complique a sua vida de tal maneira que o seu trabalho seja uma verdadeira tortura para você, mas seja um presente de Deus para a tua vida. E nessa proposta de pensarmos o trabalho como um presente de Deus na nossa vida, um trabalho que é presente de Deus, ele gera algumas coisas em nós. E a primeira delas é: o trabalho que é presente de Deus nos proporciona energia. Energia significa o seguinte: quando você investe as melhores horas do seu dia num trabalho gratificante, o seu nível de energia não só permanece elevado todo o tempo, como é reabastecido pelo fato de você estar trabalhando. Por outro lado, um trabalho ruim suga toda a sua energia. Quando o trabalho nos faz bem, quando o trabalho é algo que soma a nossa vida e que de fato vem como um presente de Deus para nós, uma característica do trabalho é que ele vai ser um lugar gratificante, um lugar onde nos faz bem estar lá, um lugar onde diante do trabalho nós nos empolgamos. Todos nós fomos criados como seres vocacionados. Não existe uma pessoa sobre a terra que não tenha recebido dons de Deus, que não tenha talentos, que não tenha uma capacidade, não tenha um chamado de Deus para que com aquilo que faz, o honre, o glorifique e viva da melhor maneira.
E quando nós entendemos que o trabalho proporciona isso, de você ser a pessoa certa, no lugar certo, isso alavanca a tua vida de tal maneira que você leva e contagia a sua casa, a sua vida, o seu trabalho se torna um verdadeiro prazer. O seu trabalho se torna uma verdadeira alegria. E quando nós olhamos pelo outro lado, um trabalho ruim tem a capacidade de sugar toda a nossa energia. E trabalho ruim não é você dizer o lugar que eu trabalho é ruim, mas é perceber como é a sua relação com o trabalho. Se não é uma relação boa, se você não consegue vê-lo como um presente de Deus e isso não tem moldado a sua vida, provavelmente você chega em casa esgotado. Você chega em casa sem ânimo, sem forças, já preocupado e já cansado de saber, amanhã eu volto para o mesmo lugar. Um trabalho como presente de Deus produz energia. Uma segunda coisa, um trabalho que vem como presente de Deus é um lugar que nos proporciona paz. Pode botar o slide? É um lugar que nos proporciona paz. Conflitos, frustrações, decisões ruins, caos, ineficiência e emoções submetidas a um ambiente tóxico criam uma agitação interior que rouba a sua paz. Você é incapaz de deixar a confusão toda no escritório quando vai embora no final do dia. É óbvio que o nosso trabalho não vai ser um lugar onde sempre teremos paz. É óbvio que na nossa vida, quando nós estamos trabalhando, vão haver conflitos, vão haver dificuldades, terão situações que serão de tremendo agito. Mas uma palavrinha-chave para nós pensarmos sobre o trabalho como um ambiente que é um presente de Deus é: o meu trabalho é um ambiente tóxico. Ele piora a minha vida. Ele faz com que o meu sono seja pesado. E não pesado no sentido de conseguir dormir, mas pesado de deitar a cabeça no travesseiro e acontecer bem o contrário, do sono não vir. Pesa a minha consciência, pesa as minhas emoções, me aflige, me tira a paz. Jesus fala na sua palavra que Ele veio a esse mundo para que nós tenhamos paz. E não a paz como o mundo dá, mas a paz que vem dEle. E a paz que vem de Jesus, ela tem uma habilidade incrível de ser uma paz que não é uma paz nas circunstâncias, mas é uma paz apesar das circunstâncias. Ou seja, quando Jesus reina na nossa vida, quando Jesus cuida da nossa vida e direciona a nossa vida, inclusive no nosso trabalho nós vamos experimentar paz. E essa paz às vezes você vai viver em meio a tremendos conflitos, em meio a crises financeiras, em meio a problemas não resolvidos no seu trabalho. Mas você vai conseguir experimentar uma paz de saber: Jesus está comigo. Esse trabalho foi um presente de Deus para mim. E nos momentos turbulentos nós podemos experimentar que Ele deixa a sua paz. Uma outra questão sobre paz ainda é: se a agitação reina no seu trabalho, a sua vida é tudo menos simples. Pastor William falou na primeira semana dessas mensagens. O nosso mundo nos impõe um ritmo de cansaço, de agitação, de esgotamento, que a gente acaba convivendo e se acostumando e parecendo que é normal, que Deus nos criou para isso. Mas Deus, desde a sua criação, Ele já colocou o descanso como algo que fazia parte do seu ser, do seu existir como Deus. E quando Ele trouxe os mandamentos, Ele disse: o descanso também é importante. Essa agitação, essa questão de olharmos para o nosso serviço como um lugar onde nós não experimentamos nem um pouco de paz, nos leva a um grande questionamento. Esse trabalho tem sido um presente de Deus para a minha vida? E uma terceira coisa ainda para pensarmos no trabalho como um presente de Deus é: um trabalho que é presente de Deus nos estimula a autoconfiança. Um trabalho que você ama, por outro lado, estimula a sua autoestima de maneiras saudáveis. Um trabalho que satisfaz, realiza e é recompensador, simplifica a sua vida. Sabe, queridos, quando o trabalho é encarado como um presente de Deus, ele gera algo em nós que a nossa vida fica mais fácil. Ele gera uma alegria que descomplica totalmente a nossa vida.
Ele é um lugar que nos leva à autoconfiança. Você trabalha, você gasta sua força, você gasta sua energia, mas você dorme sabendo: eu estou gastando a minha energia no lugar certo. Foi aqui que Deus me chamou para estar. Deus nos chamou para estar em lugares e saber onde gastamos nossa energia. Olha para Jesus uma vez, quando a Bíblia nos relata sobre a história de Jesus, diz que Jesus andava até a alta madrugada, curando pessoas, ensinando, e ficava num profundo cansaço. Mas ele ia dormir satisfeito, ele ia dormir realizado, ele ia dormir recompensado, porque ele sabia: eu estou gastando a minha energia, eu estou usando do meu esforço para o motivo certo, para o lugar certo, para aquilo que eu tenho prazer em fazer. Que bom quando eu e você podemos, ao final de um dia de trabalho, deitar e dizer: eu cansei, mas foi bom. Você já teve essa sensação? Ou chegar ao final de um dia de trabalho e dizer: puxa, que bom que eu consigo fazer isso. Eu não imaginava que isso fosse acontecer no meu trabalho, que eu seria capaz de fazer isso, e a partir daquilo que eu faço no meu trabalho, meu desejo é fazer mais. Um trabalho de fato que nos torna pessoas mais confiantes. É um grande presente de Deus para todos nós. E ouvindo isso, isso nos deixa uma mensagem. O trabalho é um presente de Deus, que nos motiva, que nos impulsiona, que nos presenteia. Mas a pergunta é: e quando as coisas não vão bem? Alguns de repente já ficaram angustiados de ouvir só essa primeira parte da mensagem, de pensar: eu não tenho paz, eu não me sinto autoconfiante, eu me sinto diminuído no meu trabalho, eu me sinto inferior, eu me sinto infeliz. Como reverter esse quadro? O livro Simplifica, ele nos propõe a fazer um alinhamento. Um alinhamento. Ele usa de 4 pontos, assim como um carro tem 4 rodas, fazer um alinhamento. Ele vai falar de 4 coisas que nós precisamos para alinhar o nosso trabalho, para ele ser um verdadeiro presente de Deus. Quando eu li a palavra alinhamento, logo eu já liguei para um irmão querido aqui da comunidade que trabalha com isso e disse para ele: defina para mim por que é importante fazer alinhamento, da forma mais simples possível. E ele disse assim: pastor, o alinhamento é importante porque quando não há alinhamento no carro, o carro desgasta as suas peças. E ele não consegue ter o mesmo funcionamento e prejudica o todo. Quando não está alinhado, há desgaste, há mau funcionamento e tudo fica prejudicado. Quando o nosso trabalho não está alinhado, nós desgastamos a nossa vida, nós desgastamos as nossas emoções, nós desgastamos aquilo que nós temos de mais precioso, que é acordar, viver e poder experimentar tudo que Deus nos dá. E aí nós vemos pessoas ansiosas pela próxima sexta-feira, pessoas deprimidas ao final de um domingo. Precisamos alinhar. Como alinhamos? Como será que é a proposta de Deus para de fato o trabalho ser algo que não te traz desgaste, que não prejudica a tua vida, mas que vem para potencializar a tua existência? Algumas dicas então. Alinhamento número 1, paixão. O trabalho que nos apaixona. Steve Jobs, quando ele vai falar sobre trabalho, ele diz o seguinte: seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. De fato, quando nós amamos aquilo que fazemos, nós estamos alinhando uma primeira parte muito importante para o nosso trabalho, que é ter paixão por aquilo que a gente faz. Qual é a sua vocação? Qual é a paixão que incendeia teu coração? Qual é o trabalho que você faz que para você nem parece um trabalho de tão divertido que é? Ou de tão prazeroso que é, mesmo em meio às dificuldades?
Eu lembro uma experiência que eu já contei há 2 anos, quando nós falamos sobre trabalho, que me faz pensar um pouco sobre o tema trabalho a partir da minha experiência. Que para mim o meu trabalho é algo que é apaixonante. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Eu amo o meu trabalho, tanto que às vezes eu tenho até dificuldade de dizer trabalho, quando eu falo no que eu estou fazendo. Mas teve uma experiência que me ensinou muito, que foi com a Manuela. A Manuela, quando a gente chegou aqui em Jaraguá, 3 anos atrás, a gente deixou avisado para a professora, olha, se qualquer coisa acontecer, pode me chamar, eu vou estar ali na igreja, do lado da escola aqui, só me chamar que eu venho aí, que a Manuela está se adaptando, veio de longe e tal, qualquer coisa fala comigo. E daí eu disse, Manu, falei com a professora, qualquer coisa ela vai me chamar ali na igreja. Eu, tá bom. Aí a Manuela estava na aula, daí chega a professora e diz assim, a Manuela estava chorando hoje de manhã. Eu, é. E ela queria te chamar. E daí eu disse, é. Ela disse, ela falou, chama meu pai. E a professora disse, não, Manuela, teu pai está trabalhando. Ela disse, não, meu pai é pastor. Meu pai é pastor, ele não está trabalhando, ele está ali na igreja. Imagina a minha cara para a professora, né? Eu disse, Manu, papai trabalha, Manu. Aí eu comecei a explicar para ela que isso era trabalho. Só que às vezes eu sou meio que nem a Manuela, que eu gosto tanto do que eu faço que eu penso, mas não é trabalho, porque trabalho é tortura. Mas não, trabalho é um presente de Deus. Trabalho é um presente de Deus e de fato você vai fazer um excelente trabalho quando você ama o que você faz. A pessoa certa no lugar certo. Você tem essa sensação com o seu trabalho? Deus me chamou para fazer isso. A minha vida encontra a satisfação nesse trabalho, nessas 8 horas de um dia que eu gasto, fazendo o que eu faço. Isso me apaixona. Isso faz o meu olho brilhar. E paixão não tem a ver com salário. Você já teve a experiência de entrar em um consultório. E a pessoa que te atendeu, que é a que ganha mais lá dentro, ser muito amargurada, muito rancorosa, bufar, ser mal educada. E você teve a experiência de passar de repente alguém limpando o corredor, cantando, te dando um bom dia, te dando um sorriso, que você olha para aquela pessoa e você entende o que significa fazer um trabalho apaixonante. Aquilo que Deus nos permite fazer, aquilo que nos apaixona. E Deus coloca paixões tão diferentes. No livro, Bill Hybels conta que tem um homem que trabalhava em uma funerária e que disse que era apaixonado pelo seu trabalho. Ele perguntou, mas como você consegue ser apaixonado se você trabalha numa funerária? Um momento tão difícil, ele diz assim, por 2 motivos. Primeiro, porque eu trabalho num lugar silencioso. Em segundo lugar, porque eu posso dar aquele último conforto para as famílias na hora que se despedem de quem amam. Pega uma pessoa que não tem essa vocação, que não tem essa paixão e vê que tremendo desespero trabalhar num lugar silencioso e nessa condição que é da funerária, de acompanhar o luto diariamente, constantemente, a sua rotina envolvida com luto, tristeza, morte. A paixão, aquilo que nos motiva. Um primeiro alinhamento é pedirmos, Deus, qual é a minha paixão? O que apaixona meu coração? Ou como eu faço para me apaixonar pelo meu trabalho? Uma segunda coisa é cultura. Se tem algo que muitas vezes atrapalha quando nós pensamos no trabalho como um presente de Deus, é a cultura do ambiente de trabalho que nós estamos. A cultura do ambiente de trabalho desempenha papel vital na produção e satisfação da realização verdadeira. O que é a cultura? A cultura significa o jeito que é o lugar onde nós trabalhamos. Tem lugares que são extremamente difíceis de trabalhar. Por quê? Porque a cultura é formada pelas pessoas que estão ali. O meu trabalho é um lugar de muita gente fofoqueira. No meu trabalho tem muita fofoca. Sabe o que significa isso? Que as pessoas que estão lá dentro são fofoqueiras. Olha que descoberta incrível. No meu trabalho ninguém respeita ninguém. Sabe o que é fruto disso? Das pessoas que estão lá dentro. Nós precisamos alinhar o nosso trabalho, pensando se de fato esse trabalho tem a ver com quem nós somos, com a nossa personalidade, e principalmente
O que dessa cultura eu não quero para mim e eu posso adaptar, eu posso transformar. O exemplo que eu dei antes, no mesmo local de trabalho, uma pessoa extremamente amargurada, rancorosa, poderia ser a cultura do lugar. Mas de repente tem uma pessoa sorridente que faz você entender aquele espaço diferente. E a cultura, ela nos traz um desafio porque os ambientes de trabalho, eles acabam nos envolvendo de tal maneira que às vezes a gente pensa, se eu não fazer que nem eles, eu estou fora. Quem é novo no emprego, às vezes tem essa percepção. Mas de fato, isso também fala no livro, uma das coisas mais importantes quando vamos pensar em um trabalho é pensar o seguinte: o meu trabalho que eu vou escolher é o lugar onde eu vou por ser bem conceituado e por ter um bom salário, ou é um lugar que eu vou querer saber como é o ambiente, como é o dia a dia, como eu faço para viver bem lá dentro, como eu posso potencializar esse presente que Deus me deu quando eu estou lá? Qual é a interseção entre a sua paixão e a sua personalidade, as suas prioridades e o seu estilo de relacionamento? O lugar que você trabalha é um lugar que te dá a oportunidade de se desenvolver? Essa é uma pergunta importante ao pensarmos no segundo alinhamento, que é a cultura. E para vocês verem como esse assunto ele é de tremenda importância, um estudo de uma organização chamada Gallup, sobre a situação do local de trabalho norte-americano, fez uma pesquisa sobre o nível de satisfação dos trabalhadores e chegaram à seguinte conclusão: 30% dos trabalhadores se sentem entusiasmados com o seu trabalho. 52% estão descomprometidos e 18% deles estão aborrecidos ao ponto de tentar causar danos à própria organização. Pode colocar os dados na tela aí? Presta bem atenção nesse número. 30% das pessoas são entusiasmadas com o que fazem. Encontraram a sua vocação. Ali exercem a sua paixão. No ambiente, na cultura do trabalho se sentem bem e os impulsiona para fazer mais. 52% são descomprometidos. Cumprem tabela, fazem o que tem para fazer e ficam felizes quando tem uma hora a mais de folga, que tem bastante feriadão. Ficam felizes quando vem uma gripe e ganham um atestado. Amanhã a gente volta e segue fazendo o que dá. 18% estão tão aborrecidos com o seu emprego que eles declararam nessa pesquisa que, se pudessem, eles iam causar danos ao lugar que eles trabalham, que eles querem ver o mal da sua empresa, que eles querem ver o mal do seu patrão, que eles querem ver o mal dos seus empregados, de tal ponto que se estressam ou que estão desalinhados, desgastados, fora daquilo que era para ser um propósito dessa vida embaixo do sol, como diz Salomão, que Deus nos dá. Eu quero dar um destaque principalmente para esses 52%. Cuidado, meu querido, se você está gastando a sua vida num trabalho mais ou menos. Você gosta do seu trabalho? Não é bom nem ruim. O teu trabalho te motiva? Na medida do possível, sim. A Bíblia vai dar uma lição para nós, e na verdade é uma lição falando para uma igreja sobre a forma que eles viviam a sua experiência com Deus, mas também é uma forma de pensarmos como é a nossa experiência ao viver, que é quando nas 7 cartas do Apocalipse, Deus lança uma mensagem para uma igreja que ele diz assim: eu conheço as suas obras, e eu vejo que você não é frio, mas você também não é quente. Você é morno. E por ser morno, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Deus se incomoda demais com a mediocridade. A Bíblia diz que causa ânsia de vômito em Deus uma vida que se conforma em viver mais ou menos. Deus quer que nós vivamos o melhor da vida. Há 2 semanas atrás o texto da pregação foi: aproveitem ao máximo cada oportunidade. Aproveite ao máximo a sua vida. Aproveite ao máximo cada instante que Deus te permite viver. Faça o teu melhor, busque o melhor, viva o melhor. Um terceiro alinhamento seria o desafio. Diante de que nível de desafio a pessoa atua melhor? Essa é uma pergunta.
subdesafiado, adequadamente desafiado ou perigosamente desafiado? Essas 3 perguntas fazem a seguinte reflexão: no seu trabalho, você se sente pouco desafiado? Você acha assim que o teu trabalho chega a ser ocioso, que não te desafia a nada? Esse não é um jeito de viver o trabalho como um presente de Deus. A outra pergunta seria: adequadamente desafiado? Tudo está em ordem, tudo ocorre bem, mas eu não sou desafiado demais. E uma terceira situação que pode acontecer no ambiente de trabalho é perigosamente desafiado. O meu trabalho é aventura o tempo inteiro, eu estou sempre esgotado, eu estou sempre estressado, eu estou sempre no meu limite. Também não é bom viver dessa maneira. A proposta é: viva adequadamente desafiado, mais. Seria a sigla ADEMAIS que o livro propõe de dizer: quer de fato ter um trabalho que é um presente de Deus para a sua vida? É aquele trabalho que você vive paz, que você vive uma autoconfiança, que você encontra paixão, que você tem um bom ambiente, que você vive bem, mas que com aquilo que você faz você diz: eu quero mais. Eu quero mais. É aquela ambição que Deus coloca no coração, assim como colocou no coração do rei Davi, quando ele foi construir o templo, que ele sabia que ele não ia acabar. Ele fez um projeto que envolveu as pessoas. Dizem que as maiores finanças envolvidas naquele projeto foi dele. E que todas as pessoas, impulsionadas pela paixão que Davi tinha no sonho de construir a casa de Deus, falavam: eu quero mais, eu quero doar mais, eu quero me entregar mais. É quando Neemias olha para os muros destruídos e diz: eu quero mais. E o povo todo se mobiliza para colocar as mãos no trabalho e entender: o meu trabalho me desafia. O teu trabalho te desafia? O teu trabalho te permite dizer: eu quero mais. Se não é eu quero mais dinheiro, eu quero mais, eu quero ser o maior abençoador a partir do meu trabalho. Eu quero ver meu trabalho desenvolver para poder abençoar mais pessoas, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu quero ter essa empolgação para sair da minha cama a cada dia e voltar para casa sabendo: eu fiz mais, eu aproveitei o dia que Deus me deu. E um quarto e último ponto sobre alinhamento é recompensa. Por que recompensa? Você tem que responder a uma pergunta: você seguirá sua paixão talvez ganhando menos dinheiro, ou sairá em busca de um contra-cheque e da estabilidade financeira que o acompanha, minimizando ou desconsiderando a sua paixão? Você passará pelo menos 1/3 da sua vida no trabalho. Portanto, por que não procurar um trabalho condizente com sua paixão, cultura, desafio e necessidades de remuneração? Por quê? Essa é uma pergunta para todos nós. Se nós vamos investir tanto tempo da nossa vida no nosso trabalho, um primeiro ponto importantíssimo é: eu tenho que ser apaixonado pelo que eu faço. Mas um segundo ponto muito importante é você lembrar: você precisa de salário. E aqui eu quero de repente trazer essa mensagem para uma dimensão que alguns ouvindo se incomodaram com tudo que ouviram. E você pensa: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu digo: faça. Mas faça com cuidado. Faça passo por passo. A proposta é: se você está vivendo um trabalho que segue a sua paixão, mas que é um trabalho que não te dá um salário adequado, aumente seu salário. Arrume um jeito de fazer alguma outra coisa. Se comprometa em entender: eu posso abençoar, mas eu tenho que fazer mais. Se você está em um trabalho que te dá um bom salário, mas que você não tem paixão nenhuma, aumente sua paixão. Você pode aumentar sua paixão dessa primeira maneira, dizendo: Deus, o que o Senhor me chamou para fazer? Qual é o sonho que pode ser realizado na minha vida a partir do que eu faço? Eu vou ficar contente se daqui a 10 anos eu parar de trabalhar 20, 30 anos, fazer o que eu estou fazendo hoje? Você vai ficar contente de olhar para trás e dizer: eu gastei 5 anos da minha vida fazendo o que eu faço? O que você vai fazer amanhã?
A Bíblia nos diz uma palavra muito importante várias e várias e várias vezes. No livro de Hebreus aparece algumas vezes que Deus nos deu uma palavra que é importantíssima para a vida de todos nós, chamada hoje. O que tem poder para transformar tua vida amanhã é o que você faz hoje. O que tem poder para fazer com que a sua vida seja mais completa com o seu trabalho começa hoje. Aqui vem o desafio para todos nós de conseguir equilibrar paixão e necessidade. O trabalho existe desde a criação dos seres humanos como uma proposta de Deus de nos colocar em movimento, de dar sentido e significado à vida. Mas desde o início ela vem com a marca do pecado, em que o trabalho pode se tornar uma tortura, um desgaste, um desajuste, um descompasso em nossa vida. Ou ele pode ser um espaço que transforma a vida das pessoas. A Bíblia nos conta muitos casos de homens e mulheres que encontraram o verdadeiro sentido do trabalho quando se encontraram com Deus. Isso não tinha a ver com salário, como nós podemos ver na vida de Zaqueu. Que na verdade, o encontro com Jesus fez com que ele repensasse a forma que ele lidava e até com a forma que ele errava ao buscar o dinheiro no seu trabalho, e ele fez da sua paixão algo que o motivou a pensar muito mais nos outros e a pensar nos danos que ele já tinha causado nos outros com seu emprego. O trabalho é um grande presente. O trabalho é um presente de Deus para mim e para você. Como você pode servir a Deus com o que você faz? Bill Hybels faz uma pergunta. Faz uma afirmação. A vida é curta. Não desperdice nem mais um minuto ignorando o tapinha de Deus no seu ombro. Queridos, a vida é curta. Qual é o tapinha de Deus no teu ombro nessa noite para te dizer: olha o que você está fazendo com a sua vida. Olha como você tem encarado o seu trabalho. Pastor Daniel abriu o culto com o Salmo 100, que diz: sirva ao Senhor com alegria. Quando nós entendemos aquela palavra que diz que tudo que nós somos, o comer, o beber, o trabalhar, deve ser feito como para Deus, isso deve mudar a forma que nós lidamos com o trabalho. Certa vez, Lutero foi questionado por um sapateiro da sua época, que tinha um anseio muito grande de servir a Deus a partir da sua profissão. Ele pensava a partir da seguinte lógica: bom, eu sou um sapateiro, como eu posso honrar a Deus sendo um sapateiro? Será que eu tenho que largar tudo e começar a pregar? Incomodado com essa questão, ele escreve para Lutero e pergunta assim: Lutero, como eu posso honrar a Deus sendo um sapateiro, com a minha profissão? Lutero escreve para ele respondendo da seguinte maneira: faça o melhor sapato que você conseguir e venda por um preço justo. Assim você vai estar honrando e glorificando a Deus. Em outras palavras, faça o seu melhor. E muito além do que você faz, sirva com o seu melhor. Aí você vai glorificar a Deus com o seu trabalho e com aquilo que você faz. Qual o conselho para nós nessa noite para simplificar a nossa vida? Faça o seu melhor. Às vezes você não está no emprego que sonhou, mas que tal você fazer o seu melhor nesse emprego amanhã? Às vezes você vive em um ambiente muito tóxico. Quem sabe ao invés de você ser um termômetro que vai de acordo com a temperatura do lugar, você se torna um termostato que não muda de temperatura independente do ambiente onde está. Quem sabe você sai daqui nessa noite com o propósito de dizer: obrigado, Deus, pela minha vida, obrigado pela segunda-feira, obrigado porque eu estou indo trabalhar. As nossas piadas se tornam tão comuns, se tornam tão repetitivas em relação à segunda-feira e à sexta, e se nós não percebemos, a maior parte da nossa vida estão dentro desses dias. Que Deus nos abençoe, simplifique a nossa vida e nos ajude a viver nessa área, satisfeitos,
buscando o melhor, entendendo, Deus me chamou para quê? É isso que eu quero viver. É isso que eu quero fazer. É assim que eu quero gastar os meus dias. Uma última coisa. E o trabalho voluntário? Ih, pastor. Tenho que correr atrás. Simplifique a sua vida para ter tempo de fazer o que você gosta. A nossa igreja é abençoada com tantas mãos invisíveis, mas mãos que colocam a mão na massa para que ela aconteça, para que ela exista. São tantos exemplos que eu seria injusto em citar algum exemplo, mas são tantas pessoas que gastam seus dias, que gastam seu tempo, que fazem o seu melhor, que se doam, que se entregam para fazer com que a igreja seja o que é, que ela alcance o que ela alcança. Quando nós de fato resolvemos ter um trabalho que glorifica a Deus, a gente vai entender que a nossa maior recompensa não está no que vai aparecer na conta ao final de um mês, mas de como a cada dia o trabalhar, seja ele remunerado ou não, ele tem uma causa e um propósito maior, que é glorificar a Deus em todo o tempo. Que Deus te abençoe e te ajude a pensar: qual é o teu trabalho? E qual é a tua satisfação nele? Ele é um presente de Deus? Tinha um senhor em Araripina, que ele entregava gás e água, ele tinha somente uma motinho. Até que um dia ele comprou um carro. Ele chegou orgulhoso para mim depois do culto e disse assim: pastor, já fiz um adesivo para o carro. Eu disse: ah é? Que adesivo? Vamos lá ver, pastor. Acabou o culto, fui lá ver, e o adesivo dizia o seguinte: trabalho para Deus, faço bico para mim. Que Deus te abençoe e que você possa de fato trabalhar para Deus. Amém?